Pessoal, bom dia, né? Combinei com vocês 11h45, tô pontual, né? Mas nós vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. O Rubens vai me dizendo aí se tá direitinho, se tá tudo certo aí com a nossa live. Enquanto o pessoal entra, vocês sabem que eu tenho meu kit obstrução ao bolsonarismo, né? Eu tô sempre com o meu kit obstrução ao bolsonarismo. Tem a terra redonda, aí os bolsonaristas já que entra na live já some. Ó, é redonda. Tem aqui o Lula livre. Aí, Bolsonaro, quem tá preso é a Sara, hein? Olha o Lula livre aí. E o Lulinha, né? Paz e amor. Tá aqui comigo, todo bonitinho. Então isso aqui, eu na hora que começa a live, eu já apresento para o pessoal, que é para a turma saber, os bolsonaristas, que eu já tenho aqui meu kit exorcismo, exorciza bolsonarista. Eu vou te contar, Bolsonaro tá parecendo um demônio mesmo, precisando de exorcizar. Então eu já pego isso aqui para exorcizar. Aí os bolsonaristas já saem correndo. Eles andam sumidos, né? Agora com a prisão da Sara, imagina. Mas o pessoal, bem-vindo aí, viu? Tô vendo a turma entrar aqui, já estão com 150 companheiros e companheiras que entraram aqui, ó. Maria Zilda Ferraz, bom dia, fora Bolsonaro. Olha, ó, entrou um bolsominion. Deixa eu dar pra ele aqui agora. Aí, Aguinaldo, Lula livre. Vou mostrar ele. Ó, Lulinha, paz e amor. Isso aqui é pra exorcizar bolsonarista. Terra redonda, Bolsonaro. E o Weintraub, mais um vexame. Parece que agora vai embora mesmo. Fez um vexame lá em Brasília. Mais um, né? Ameaçou o Supremo de novo. Eles vão mostrando as garras, mas vão caindo também nas garras da justiça e na desgraça pública. Pesquisa hoje muito importante, pessoal. Não sei se vocês viram. Pesquisa está lá no Valor Econômico. Com o povo brasileiro respondendo que quer democracia. 75% rejeitam qualquer hipótese de governo autoritário. Resposta dada aí aos bolsonaristas que estão pedindo volta do regime militar, fechamento do Congresso Nacional, 72% contra fechar o Congresso Nacional, viu, Bolsonaro? E assim vai, STF, 75%, 76% contra fechar o Supremo. Então os bolsonaristas estão colocando as manguinhas de fora, mas o povo está reagindo contra as medidas autoritárias. Muito interessante a pesquisa, está no Valor Econômico. Não deixem de dar uma olhada, não, que é importante, reforça na gente a necessidade e a certeza da luta pelo processo democrático no Brasil, né? Pessoal, eu fiquei de falar com vocês hoje também um pouco da conjuntura. Está tendo, inclusive, uma reunião do Diretório Nacional do PT, e eu acabei de acompanhar uma análise de conjuntura do nosso presidente Fernando Haddad, nosso candidato, né, ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, fez uma análise muito interessante, mostrando esse desgaste do governo Bolsonaro. Antes dele, falou um dirigente da torcida organizada do Corinthians, mostrando o que foram os movimentos que foram às ruas ontem, lá em São Paulo, aqui em Minas nós tivemos no sábado também, que são movimentos que, tomando cuidado com a pandemia, que está cada vez mais séria pelas medidas do governo Bolsonaro, mas já ocupam as ruas e estão expulsando de lá o fascismo. E essas torcidas organizadas, eles estavam explicando, são companheiros também que são militantes, na sua maioria de esquerda, às vezes filiados a partido político ou não, mas que tem uma concepção de luta pela democracia muito grande. Então essas torcidas organizadas que estão aparecendo são uma novidade, sim. E a presidenta Dilma, na análise que fez disso, uma novidade no sentido, inclusive, cultural. Isso faz parte também, ela explicava, dos movimentos de esquerda e suas tradições pelo mundo afora, que é se acertar também da tradição cultural do povo, neste caso, a cultura e o esporte. O esporte é também uma forma de cultura no povo brasileiro, a gente sabe disso, as torcidas, depois a torcida organizada,
E agora elas tomam uma feição interessante de disputar a democracia, porque os torcedores são, em geral, nossos eleitores mais de periferia que se organizam nessas torcidas. Então, muito jovem negro, muita jovem negra. Isso está agora aparecendo com um vigor muito grande na luta. Então, hoje nós tivemos a grata satisfação de receber um dirigente da torcida organizada do Corinthians na reunião diretória nacional do PT. Depois a presidenta Dilma fez uma análise que eu disse muito importante, e o Haddad também, ambos nesse sentido. O bolsonarismo, ele perde vigor junto ao povo brasileiro, mas ganha feições cada vez mais autoritárias. É isso que é preciso a gente compreender. Quanto menor, mais ele quer impor pela força o seu programa reacionário, o programa de desconstruir o Estado. O Haddad colocou isso bem. O Bolsonaro não veio para construir um projeto, ele não é um governo que tenha um rumo de construção, ele tem um rumo de desconstrução. Então é o que o Weintraub faz na educação. Ele trabalha o tempo inteiro para desconstruir as universidades, desconstruir a educação pública, desconstruir o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica Brasileira. Eles querem desconstruir o SUS. Por isso aprovaram aquela emenda constitucional 95, ainda na época do Temer, que congelava as verbas de saúde e de educação. Então desconstrói o SUS. Ao desconstruir o SUS, o nosso povo fica presa fácil, por exemplo, das pandemias como esta agora. E o Bolsonaro, como quer desconstruir, ele não está nem aí, como ele próprio disse, para o povo brasileiro. E, infelizmente, o número de mortos vai aumentando, já estamos com quase 45 mil mortos, quase 900 mil pessoas infectadas. E também a análise que fazem os médicos, os que estudam a ciência da medicina, é que, infelizmente, nós ainda não chegamos no pico no Brasil. E esse processo está indo para o interior e para as periferias. Então está atingindo o povo brasileiro. Então o governo Bolsonaro é responsável sim pelas mortes e por essa pandemia, como a gente vem dizendo. E com isso ele cai diante da população brasileira, ele cai nas pesquisas, ele cai na opinião pública, e aí ele quer de forma autoritária implantar o modelo de desconstrução. A pandemia, eu já disse, a forma que ele atua, mas ele está querendo agora, no Congresso Nacional, retomar as pautas ultraliberais. Então, aqueles R$600, ele já fala em parar de pagar e diminuir para 200 ou 300, portanto, terminar com algo fundamental para uma parcela do povo brasileiro hoje que passa fome, que está nem na informalidade está mais, porque não consegue na informalidade se sustentar, e, portanto, está no completo esquecimento. Esse público brasileiro, esse povo brasileiro não pode ser abandonado como o bolsonarismo vem fazendo. Ele ataca o direito dos trabalhadores, ele ataca o serviço e os servidores públicos e quer retomar essa pauta, pessoal. E como isto é algo antipopular, como que ele pode fazer isso? Através da violência, do fascismo e do autoritarismo. Por isso que esse grupo que eu fiquei de falar com vocês aqui, esse tal de 300 do Brasil, se organizou em frente à esplanada dos ministérios para tentar pressionar de forma antidemocrática e tentar fazer com que o autoritarismo, o fascismo e mesmo o retorno ao regime militar fosse pautado no horizonte do povo brasileiro. Felizmente, a resposta que o povo brasileiro deu, já falei com vocês, no Valor Econômico, foi a resposta de rechaçar o sentido antidemocrático. Nós estamos ganhando o debate a favor da democracia. Pessoal, isso é muito importante, vou repetir. Nós estamos ganhando o debate democrático no Brasil. E com isso isolando as forças reacionárias do bolsonarismo. Essa é a grande novidade que temos na conjuntura, e as torcidas organizadas, por exemplo, são sinais claro disso, e a retomada mesmo de movimentos de rua, apesar de toda a cautela em relação à questão da pandemia. Bem, e o Supremo com isso consegue também reagir às ameaças.
Vocês viram que retirado esse acampamento no fim de semana, essa louca dessa Sarah Winter, junto com o que ela chama de grupo dos 300, mas que não dão 30, foram jogar fogos de artifício em cima do Supremo, pessoal. Olha que povo maluco, e ameaçando, gritando. Já prenderam um ontem ou anteontem, foi preso um desses, responsável por esses fogos, que eu esqueci o nome do sujeito, do fascista que estava lá, e hoje foi presa a Sarah Winter. Mas eu queria lembrar para vocês que isso não é à toa, não. Eu fiz um requerimento, uma indicação ao ministro do Supremo que apura os movimentos antidemocráticos que estão tendo contra o Supremo, contra o Congresso, esses movimentos paramilitares e fascistas que estão no Brasil há mais tempo. Nós fizemos essa denúncia do Partido dos Trabalhadores, que foi feita em 6 de maio. Toda a bancada do PT na época assinou essa proposta que eu fiz, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que fizesse a investigação destes movimentos pelo seu caráter antidemocrático, fascista e paramilitar, e por isso com aspectos terroristas, e que essa apuração envolvesse também os vínculos com o presidente Bolsonaro, porque pode ser um dos motivos, inclusive, do impeachment que nós vamos acabar fazendo que aconteça no Brasil contra o Bolsonaro. E, portanto, que precisasse ver o vínculo dele, Bolsonaro, com estes movimentos que ele, a gente sabe, incentiva, mas que isso fosse estudado, e dei as dicas de onde achar. Posteriormente, no dia 1º de junho, eu precisei isso melhor, junto com a bancada do PT, e nós apresentamos ao ministro Alexandre de Moraes um adendo, que eu leio aqui para vocês. Neste sentido, reitera-se os requerimentos da última manifestação, que eu expliquei a vocês, aquela de 6 de maio, e requer a Vossa Excelência, ministro relator Alexandre de Moraes, que oficie a Procuradoria-Geral da República para que esta apure, bem como de ofício, tome as medidas preventivas cabíveis para a apuração e punição dos organizadores do movimento 300 do Brasil. Isso é que eu enviei para o Alexandre de Moraes, hein? Em especial sua líder, Sarah Winter, no âmbito do inquérito 4828 do Distrito Federal, que é o primeiro que eu mandei, e para que apure a participação do presidente, seu Jair Bolsonaro, nos atos supra-mencionados. E eu citei, inclusive, os atos que foram feitos anteriormente a esse foguetório que fizeram agora no Supremo, mas os atos que eles vestiram aquelas máscaras da KKK, Ku Klux Klan, que é aquele movimento racista nos Estados Unidos, e que eles, de máscara, com tocha na mão, foram também fazer ameaças ao Supremo para fortalecer esse grupo racista e fascista dos Estados Unidos que eles estão trazendo para o Brasil. Entendeu, pessoal? Então isso aqui foi bem colocado. O que o Alexandre de Moraes agora fez com a prisão dessa Sarah Winter foi um pedido nosso, da bancada do PT. Eu vou ler de novo para vocês. Nesse sentido, reitera-se os requerimentos da última manifestação e requer a Vossa Excelência, ministro relator Alexandre de Moraes, oficiar a Procuradoria-Geral da República para apurar e tomar as medidas preventivas cabíveis para a apuração da punição dos organizadores do Movimento 300 do Brasil, em especial sua líder, senhora Sarah Winter, no âmbito do inquérito 4828, e para que apure a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos supramencionados. Ou seja, se o Jair Bolsonaro está por trás disso, e o ministro está verificando, e nós pedimos que verificasse, e comprovar que Jair Bolsonaro está por trás desse movimento, ele também tem que ser denunciado. E se ele for denunciado pelo Supremo, cabe à Câmara abrir ou permitir que se abra o processo de investigação. E ele é suspenso do governo por 180 dias enquanto se apura o crime do Jair Bolsonaro. Qual o crime? Atentar contra o processo democrático, contra o Supremo Tribunal Federal. O dia que eles colocaram aquelas máscaras da KKK, o dia em que eles botaram as tochas, que o movimento negro nos Estados Unidos
corretamente se manifestava contra o racismo que levou à morte de mais um negro nos Estados Unidos. No momento que se aflora aqui a luta antirracista no Brasil, eles fizeram aquele movimento, pessoal, e no dia seguinte, que é o que eu estou relatando aqui, o Jair Bolsonaro se encontrou com eles em mais uma manifestação antidemocrática. Se o ministro Alexandre de Moraes tiver coragem, ele tem, ele vai não apenas fazer o que já fez hoje, que eu parabenizo, que é a decretação da prisão desta líder Sara, do outro que bombardeou o Supremo e deste grupo que é chamado 300 do Brasil, mas que não são 30, mas que são fascistas e são grupos paramilitares. Então, pessoal, foi alvissareiro o que aconteceu hoje. Mostra que o Supremo não está afinando para as ameaças que Jair Bolsonaro vem fazendo, ele, o ministro da Defesa e o Mourão, que nesse fim de semana assinaram uma carta absurda, dizendo que não aceitam a impugnação da chapa e não aceitam decisões do TSE por considerarem políticas. Quer um recado mais ditatorial que esse, e assinado pelo ministro da Defesa? Felizmente, alguns generais da ativa já estão incomodados. O general Santos Cruz, por exemplo, foi um que disse, olha, isso eles estão falando, mas as Forças Armadas não concordam. Então, pessoal, isso que o Bolsonaro arma, que é um governo autoritário, precisa. Primeiro, o povo nas ruas. Pesquisa agora mostra favoravelmente que o povo quer a democracia e precisa coragem para enfrentá-los. Como essa que nós fizemos de representar no STF pedindo a prisão desta Sara, como pedi aqui no requerimento enviado ao Supremo, e que hoje nós podemos comemorar que isso foi feito. Comemorar por quê? Porque é uma pessoa que não é afeita à democracia, que está querendo acabar com o processo democrático, repito, para impor ao país um modelo econômico e social perverso, que é o que está por trás disso. Como o Bolsonaro não está conseguindo governar e desmanchar o Brasil do jeito que ele quer, porque nós estamos resistindo, ele quer um regime autoritário para desmanchar tudo, acabar com a educação pública, saúde pública, privatizar o Brasil, tirar o direito dos trabalhadores, e nós estamos resistindo a isso. E ele sabe que um governo democrático não permite que ele haja da forma que queira. Então eu acho que a conjuntura está muito rica, pessoal, e vocês precisam nos ajudar nessa luta e ficarem firmes. Como a Mauri está dizendo ali, Bolsonaro é um lixo, exatamente isso, Bolsonaro é um lixo. Então é isso que nós precisamos de estar reforçando aqui com vocês, ok? Aqui a Maria Alice mandando parabéns para o ministro Alexandre de Moraes, isso aí, quando o Supremo acerta nós temos que aplaudir, né? Agora vê se pode, vai lá um movimento de fascistas, que joga lá fogos de artifício em cima do Supremo, aquele Eduardo Bolsonaro, né, o Dudu Bananinha, filho do Jair Bolsonaro, deputado federal comigo lá, ameaçando fechar o Congresso com o STF com cabo e 2 soldados. Essa Sara Winter, fim de semana, quis invadir o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Sorte dela que os deputados não estavam lá, porque ela, com aquele grupinho dela, achar que ia fazer uma ocupação lá anti-Congresso para fechar o Congresso, ela ia sair de lá desmoralizada, isso que ela ia sair. Ela fez isso porque era domingo e tal, então ela quer aparecer. Mas se tivesse ido lá num dia normal, o povo mesmo ia rechaçar de lá. Ninguém quer ditadura, não. Ditadura foi um negócio vergonhoso para o Brasil. É isso que as pessoas estão dizendo aqui. Não é isso, Nádia? Então, um grande abraço para você. Pessoal, posso tocar num outro assunto e retorno a esse depois. Eu quero terminar frisando por que essa Sara Winter foi presa e o pedido que o PT fez da prisão dela. Que eu encabecei aqui, assinado por quase todos os deputados do PT, assinou a Gleisi Hoffmann, nossa presidenta, o líder Enio Verri, meu amigo ex-líder Paulo Pimenta, aqui de Minas, Patrus Ananias, Margarida Salomão, Paulo Guedes, Odair, todos assinaram, Reginaldo, todos assinaram. E esse pedido foi fundamental para a prisão dessa Sara Winter. Agora deixa eu falar com vocês sobre eleições municipais. Ontem o PT teve um encontro municipal e fizemos uma definição importante de constituir uma frente de esquerda em Belo Horizonte, hein? Quem concorda com a frente de esquerda em Belo Horizonte,
dá aí para a gente os seus comentários, porque eu estou muito confiante de que uma frente esquerda em Belo Horizonte é forte, viu? Se nós tivermos um candidato forte para disputar essa eleição. Agora, para constituir isso, o PT ficou de apresentar nome ou nomes para essa frente, para ela discutir também com outros nomes de outros partidos. Então tem sido discutido o meu nome, o nome da Beatriz Siqueira, do André Quintão, no PSOL o nome da Áurea Carolina, o Adson do PCdoB, são nomes que estão postos. Mas a ideia nossa é mais do que discutir o nome, discutir a unidade da esquerda. É isso que eu queria ver se vocês concordam com isso. Não dá para a gente, cada partido, sair com um candidato em Belo Horizonte separado, porque aí a gente não polariza a eleição. E nós precisamos de um candidato anti-bolsonarista forte. Tenho certeza que nós tivermos uma candidatura de esquerda unificada em Belo Horizonte, a gente não tem menos no início do que 20% para poder ampliar e ir para o segundo turno aqui em Minas Gerais. E dar uma surra nessa ultradireita que está assanhada aqui em Belo Horizonte. Mas para isso precisa de unidade da esquerda. A gente vai fazer uma grande campanha para isso. Não pode ter esse espírito partidário. Ah, tem que ser eu, tem que ser do meu partido. Tem gente que, infelizmente, dentro do PT é meio assim, né? Eu sou eu ou não é ninguém? Não, não é assim que se faz frente, não é assim que se unifica a esquerda no Brasil. E não é assim que se unifica a esquerda em Belo Horizonte. Então tem que levar em consideração, além dos nomes do PT, que tem excelentes nomes, né? A Bia, por exemplo, a nossa Beatriz Cerqueira, é um nome excelente, professora, nova, jovem. Então é um nome que pode nos representar. O André Quintão também, líder da bancada do PT, meu companheiro desde vereador. Eu próprio, que já fui vereador em Belo Horizonte 10 anos, conheço a cidade muito bem. Enfim, tenho uma experiência grande, tanto no Legislativo, como tem também no Executivo, no governo do presidente Lula. Também sei que posso representar bem o PT. Mas nós temos também a Áurea Carolina, do PSOL, é uma jovem, a deputada federal mais votada de Belo Horizonte na última eleição, negra, mulher, de periferia, que reúne, portanto, também qualificações excelentes que podem compor conosco uma chapa forte de PT, PSOL, PCdoB, PSB, UP, enfim, da esquerda em BH, para enfrentar o bolsonarismo. Eu acho que aí nós apresentamos um programa concreto, por exemplo, ampliar a democracia, que o Calil não fez, um programa concreto para melhorar o sistema educacional brasileiro, belo-horizontino, um programa para ampliar ainda mais as condições para que nossos professores da rede municipal façam um serviço excelente para a cidade de Belo Horizonte. Então imagina, um programa da esquerda anti-bolsonarista na cidade vai polarizar a eleição. Então me ajudem a construir essa frente esquerda. Vocês conhecem, a Jô Moraes, estão lembrando da Jô Moraes, verdade, grande companheiro, poderia também estar nisso. Mas nos ajudem nisso, vocês principalmente que são de Belo Horizonte, mas aqui de Minas Gerais todo, conversem com os deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, conversem com os dirigentes partidários, para não ficar com esse espírito mesquinho de que tem que ser só aquela pessoa do seu partido ou aquele candidato dele mesmo. Não, vamos ir com o espírito aberto. Eu, por exemplo, tenho espírito aberto. Para qualquer um desses que eu falei aqui para vocês, eu abriria a mão da minha candidatura para a unidade da esquerda. Eu acho que todos devem fazer isso. É o recado, então, que eu queria também passar para vocês aqui. Pessoal, para ir terminando, eu vou voltar, que eu quero ler de novo, para vocês entenderem isso. Esse negócio da prisão da Sara Witter tem muito a ver com a representação que o Partido dos Trabalhadores fez, e eu encabecei, nossa bancada assinou, pedindo a punição e prisão dessa Sara Witter e o desmantelamento desse grupo terrorista chamado 300 do Brasil, que são fascistas, racistas, são também de uma concepção autoritária que não condiz com o processo moderno de democracia brasileira e de democracia mundial. São pessoas que vão na contramão do processo civilizatório e, por isso, não podem ficar ameaçando as instituições. Isso é crime. Ameaçar, julgar fogos de artifício, ameaçar ministros, ameaçar fechar congresso, isso é crime. O que o Bolsonaro e essa turma estão cometendo é crime. E o crime tem que ser punido na forma da lei. Por isso é que eu apresentei, e eu vou ler de novo
o adendo que nós fizemos à petição inicial. A petição inicial era para apurar os crimes contra a democracia. E o Alexandre de Moraes está fazendo isso. A Procuradoria-Geral da República solicitou que ele assim agisse. Então ele está investigando estes atos antidemocráticos. A partir daí eu representei. Ministro Alexandre de Moraes, eu tenho aqui uma série de fatores que provam que inclusive Jair Messias Bolsonaro está incentivando esse procedimento no Brasil, antidemocrático, fechamento do Congresso e de ataque a ministro, de ataque ao Supremo e assim por diante. E depois disso que nós representamos, eu encabecei a bancada do PT, assinou toda, inclusive a presidenta, o líder. Depois disso eu mandei um adendo. O adendo que eu enviei foi quando eles fizeram, repito, aquele ato fascista, aquele ato racista, em que eles, vestidos de KKK, né, que é um grupo racista, supremacista branco nos Estados Unidos, foram à frente do Supremo de máscara e de tocha na mão, para imitar este movimento racista e fascista dos Estados Unidos. Naquele dia, no dia seguinte, eu solicitei o seguinte, a bancada do PT assinou comigo. Neste sentido, por Alexandre de Moraes, reitera-se os requerimentos da última manifestação e requer a Vossa Excelência, ministro relator Alexandre de Moraes, oficie a Procuradoria-Geral da República para que apure, bem como de ofício, tome as medidas preventivas cabíveis para a punição dos organizadores do Movimento 300 do Brasil, em especial sua líder, Sarah Winter, no âmbito do inquérito 4828 do Distrito Federal, e para que apure a participação do presidente Jair Messias Bolsonaro nos atos supramencionados. Isso foi entregue no dia 1º de junho, este complemento ao ministro Alexandre de Moraes. E hoje, ainda em junho, presa está Sarah Winter. E a gente espera que este grupo todo seja descoberto quais são suas ações, quem os financia, viu, velho da van? Quem financia esses terroristas de direita, esse grupo paramilitar, ele seja desmanchado e que o procedimento democrático no Brasil continue, para que o povo seja ele próprio quem defina os seus destinos, que é assim que funciona o processo democrático. Então eu queria muito agradecer a vocês. Eu estou vendo aqui que nós estamos com muito pessoal aqui, ó, xingando aqui o Bolsonaro de genocida. É isso mesmo que ele é. Tem aqui um bolsomínio, Emerson Renato, um bolsomínio. O bolsomínio, esse aqui é o Lula. Bolsomínio, a terra é redonda. Sumiu. São poucos, e eles aparecem aqui, eu uso o meu kit para exorcizar. Francisco, obrigado, viu? Não pode tratar o STF desse modo. Muito bem. Agradeço aí a participação de vocês. Do Carmo, muito obrigado, do Carmo, também enaltecendo aqui e agradecendo, né, a minha participação na Câmara Federal. Eu quem agradeço vocês. E nós vamos terminando a nossa live por aqui. Hoje foram esses dois assuntos. Pessoal de Formiga, grande abraço, hein, Formiga. Parabéns pela iniciativa, deputado. É o Aparecido. Obrigado, Aparecido. Eu que agradeço vocês aí. O Renato Chaves. Ah, não falei do Zema, né? Outro dia a gente fala do Zema, mas é verdade. Fora bolsomínios, aí, Nádia. A gente manda eles embora, pô. Quando eles aparecem aqui, ó, eu mostro Lulinha para eles, sai tudo correndo. Ei, Bolsonaro. Bolsonaro vai cair, hein, gente? Muito bem. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês, viu, Ana, Mara, aqui está a presença muito grande, Maria Zilda, muito obrigado, viu, Ricardo Zaratini, Creuza, brigadão mesmo a vocês. Então nós vamos terminando por aqui e estaremos em breve com outra live, mas firmes na luta. Cuidado com a pandemia do coronavírus, não é gripezinha, não é resfriadinho, não escute o Bolsonaro, sempre na luta. Um grande abraço, fora Bolsonaro! Impeachment já. Boa tarde, pessoal.